E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente linda que assiste meu canal. Logo lhe pedi, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve que é de graça, dá um joinha aí pra mim, para o YouTube divulgar. E vamos falar da nossa saúde bucal, os nossos dentes. Gente, eu nunca vi tanta importância na nossa dentição, como eu tô vendo agora. A primeira vez que eu coloquei aparelho, eu passei mais de 2 anos usando aparelho. Aí eu tenho falta de dentes aqui, em cima e nas duas laterais inferior. Em cima e embaixo, essas laterais aqui falta dente. Tem esses da frente e tem os aqui de trás, mas falta dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui. Isso prejudica muito a nossa mastigação, prejudica muito as nossas articulações, prejudica demais a questão de rugas no rosto também. Eu estava com um bigode chinês, vocês podem olhar os meus outros vídeos, que o meu bigode chinês estava muito marcado, muito profundo. E minha boca murchando muito. Por quê? Porque além de eu ter falta de dentes, com a falta de dentes, os dentes vão se unindo, vão entortando, aí vão ficando só aquele moizinho, né, na boca da gente. A mastigação não fica boa. Você pode ter sérias inflamações nas articulações da mandíbula, dores de cabeça também relacionadas aos dentes, né? Gente, eu tô tentando me acostumar um pouco com o meu cabelo solto, principalmente quando eu lavo, que ele fica fininho e fica baixo, sabe? Lavei ele ontem, né? Então hoje ele tá assim, ó, baixinho. Mas qualquer coisa ele já aumenta o volume dele. Não posso mexer muito, que ele... Aí vocês podem prestar atenção que a minha boca está mudando. Reparem, olhem outros vídeos aí e vejam que a minha boca estava assim, ó, muito marcada. Agora ela vai abrir mais. Está com 2 meses. Hoje foi a minha terceira manutenção, né? A primeira foi para montar o aparelho, a parte de cima. Aí não pode ser colocada a parte de baixo. Por quê? Porque tinha que fazer um levante. Levante é ele fazer tipo uma restauração no dente, colocar tipo um calço no dente, uma restauração mesmo, colocar um pouco de massa, né? Eu não sei qual é o tipo de massa, ele falou lá o nome, mas é de acordo, parecida com a massa que forma o nosso dente. Aqui o gaiato. Olha, gente, quem tá aqui, ó, Fofão. Fofão é uma graça. Ele não pode me ver. Olha aqui, olha, olha. Oh, Fofão, tô fazendo um vídeo, meu amor. Oh, meu Jesus. Que peixe daqui na cozinha, gente, enquanto eu ajeitava algumas coisas lá no chão. Não quer não. Ah. Opa, opa, lá. Olha lá, junto com a fofura. A fofura tá ali, ó, no esconderijozinho, brincando. Vai lá. Até parece que ele entende, né, gente? Uma graça, essas coisas lindas. Porque como ele é muito novinho ainda, ele perturba muito. Ele chora, pia muito, né? Ele chora. Esse piado deles é o choro do pito. Às vezes é o quê? Sentindo falta da mãe. Às vezes é sentindo frio. Às vezes a fome não é, gente, porque é o tamanho do papo desse pinto. Olha aí o papão. Olha aqui o papo. Vocês viram o tamanho do papo desse? Se eu filmei direito, você vai pro chão. Tá, eles, pra ficar guardadinhos dentro de caixa, eu tenho caixas e balde aqui. Aí eu coloco eles para eles se aquietarem mais um pouco, porque eles não estão com fome nem com sede, os dois com papão, né? E aí ele fica chorando assim, você acha que é querendo atenção, não sei como é não, direito, né? Aí
Aí sim, aí a primeira vez ele montou a parte de cima. A segunda vez, ele fez somente a manutenção da parte de cima e observou um pouco mais, né, da minha dentição, como tinha que ser feito. Aí ele analisou que hoje, a minha terceira ida ao dentista, tinha que fazer este levante desse lado e desse. Pra quê? Porque a minha mordida, ela tava muito assim, ó. Esses dentes de cima estava passando por cima dos dentes de baixo. E os dentes de baixo entrando para dentro. Então, daqui a pouco eu estaria mordendo a minha própria gengiva com os dentes de cima. E tinha que fazer o levante, porque quando ele colocasse a parte do aparelho inferior, eu ia quebrar o aparelho na mordida. Então ele tinha que levantar o dente para que desse espaço para o aparelho. Aí hoje ele fez o levante, isso aqui, ó. Ele colocou um pouco mais de massa nesse dente. E nesse de baixo, ó. E desse lado, ele só precisou colocar aqui. Vê. Em massa. Desculpa, gente, eu tive uma gripe muito forte. Ficou esse pigarrinho. E eu ainda tô me recuperando, né? Mas foi uma gripe que se eu bancasse a mole, eu me deitava, só me levantava depois que eu tivesse bem melhor. Porque tava ruim, tava de arriar qualquer um, viu? Mas eu tive que fazer das tripas coração e do coração às tripas, né? Para não posso parar. Porque quem vai fazer as coisas por mim? Ninguém. Então veja que a minha boca modificou, ó. Ela vai começar a abrir mais, né? A autoestima da gente melhora, gente. Quando você tá com baixa estima, é tipo a depressão, né? Você tem vergonha de falar, você tem vergonha de deixar o seu rosto ser analisado, você tenta esconder detalhes. Por que você tem vergonha? Né? Eu estava com vergonha dos meus dentes, da minha maneira de falar, mastigar, né, comer. Tava ficando feio, gente. Eu estava com igual uma idosa de uns 80 anos, né, com a boca muito, como se já tivesse quase sem dentes, né, sem estrutura. E aí, graças a Deus, ele colocou a parte de baixo. Eu escolhi essa corzinha, ó. Meus dentes eram bastante tortos, gente. Aí ele quer que a mordida fique assim, ó. Tá entendendo? Dessa forma. Aí, ó, esses dentes vão começar a sair mais para fora, para que eu não bata a ponta desses aqui em cima do aparelho. Ah, tem que ser bem reto. Porque devido a falta de dente, gente, a gente vai pegando um costume errado. Eu estava colocando esses dentes de baixo para frente. Não é fazer assim. Aí é assim, ó. Reto. Eu tava colocando mais para trás, aliás. Não, mais para frente. A parte de baixo eu voltava para frente. E aí ele colocou a parte de baixo hoje, colocou borracha aqui, ó, na lateral, aqui, na lateral onde não tem dente. Aqui esse ferro machuca e corta a nossa boca. Tem noites que eu tenho que dormir com algodão na boca, porque senão eu acordo com a boca toda ferida. Aqui, ó.
A renda que é um ferro. Entre esse espaço de dentes tem um ferro. Desse lado e desse. Embaixo não, porque embaixo é só essa parte aqui. Tem que mexer. Os dois últimos dentes aqui tá ok. Não era necessário encaixar ele dentro do aparelho. Aí, ó, veja que a boca começa a mudar. Meu olhar tá um pouco caído, né, devido à forte gripe. Às vezes noite mal dormida, porque aqui é a avenida, se você não dormir direito, eu principalmente acordo com cara de cabra morta. Vocês já viram uma cabra morta? Eu nunca vi não, mas dizem que cabra morta tem um zóio morto, né? Todo bicho que morre com o zóio morto, né? Os olhos caídos. E eu fico com a vista muito caída, os olhos incham, ficam vermelhados. E pelo meu problema de vista, já tem o inchaço dos olhos, a irritação, a coceira, a vermelhidão também. E noite mal dormida piora. Você parece uma pessoa ou que bebeu ou que se drogou, está doente. É horrível, gente, é terrível. Quando eu não durmo bem, eu evito até sair, porque eu não gosto da fisionomia do meu rosto. E as pessoas não vão saber se você teve uma noite mal dormida, se você estava doente, né? Só olha para sua cara e diz, meu Deus, a cara dessa mulher tá doente, tá isso, tá aquilo, bebeu, porque foi que ela fez, né? Por isso a palavra de Deus fala de não julgarmos precipitadamente. Assim como Ana estava na congregação, orando a Deus para que ela, para que Deus lhe abrisse a madre, tirasse a esterilidade dela e lhe desse fertilidade para ter filhos. E Ana orava chorando. Só que ela orava baixo, só sobressaía mais os seus sussurros, os gemidos do seu choro, o arrastado do seu choro. E aí o profeta, o sacerdote da igreja, achou que ela estava bêbada. E ela explicou que não, que ela estava orando a Deus. Depois que ela teve o menino, ela apresentou o menino à igreja, porque Ana pediu seu filho para dar para Deus, para a obra de Deus. Então, quando ela teve que foi apresentar o seu filho, ela disse que aquele ali, que era o motivo da sua oração com choro naquele dia, em que ele a interpretou mal. Eu já vi, gente, um pastor ignorar uma pessoa orar chorando. Isso é muito errado. Nós não devemos, assim como a Bíblia fala que não devemos nos precipitar em tocar em alguém na hora da oração, nem todos nós devemos impor as mãos para orar, tocar na pessoa para orar. Né? Não devemos julgar a pessoa a forma com que ela está orando, com que ela está chorando, por que ela está chorando. Né? O choro para Deus é contrição. Quando a pessoa está chorando, ela está contrita. Né? Então, jamais deve-se ignorar uma pessoa chorando dentro da igreja. Porque fulano chora que parece um bichinho, um gatinho, né? Que fulano chora, parece um cachorro chorando. Que fulano chora, parece não sei nem o que, né? Não devemos julgar, porque todas as pessoas têm a sua maneira de sorrir, de falar baixo, falar alto, de gritar, de sorrir, né? A maneira, a expressão do rosto da pessoa, tudo na pessoa pertence a Deus. Então, não devemos, julgar ninguém por aparências, nem julgar livros pela capa, né? Primeira aparência, o que está sendo demonstrado ali. Não. Tomemos muito cuidado. Quando eu vejo assim alguma coisa diferente, eu pergunto para Deus, meu Deus, o que é isso? Eu tenho essa mania, o costume já está enraizado. Quando eu vejo, ouço,
percebo, eu digo logo assim, vala meu Deus, o que é isso? Vala meu Deus, o que é isso? Pode até em algum vídeo meu aparecer aí, gente, eu tô aqui conversando com vocês, acontece alguma coisa, eu digo, vala meu Deus, o que é isso? Porque eu pergunto para Deus. Quando a gente tem essa dependência de Deus, o Senhor mostra as coisas certas. A gente não age somente pelo nosso eu, o nosso entendimento, a, a nossa precipitação, que é pecado, né? Se precipitar se torna pecado. Porque você age antes de entender, antes do tempo, antes de ouvir a voz de Deus, antes de ouvir a resposta de Deus. Então, tudo a gente tem que depender de Deus. Não é um exagero, não é radicalismo, não é o que? Como é que se diz? Fanatismo. É você querer fazer a coisa certa, para você errar menos e sofrer menos. Incluí, gente, no vídeo até a palavra de Deus para a honra e glória do Senhor, né? Então, esse vídeo, eu ainda estou me acostumando, me habituando, gente, com a fala. Porque quando a gente fala, tudo que a gente faz, de vez em quando você sente um dente bater no outro, né? E aí eu tenho que me habituar ainda a esse levante que foi feito no dente, o aparelho estar nos dentes, que já mexe com os lábios da gente. A gente fala meio carioca, meio chiando, né? Porque a voz fica diferente. Não é besteira, né? A gente me te dá besta. Não, gente, é porque realmente, quando eu estava com a parte superior, estava assoviando muito. E eu fico tentando controlar. Você tenta controlar, mas é o natural, é o que acontece. É porque você vai falando, os seus lábios, eles são maleáveis. E ele está tocando os dentes, que são uma coisa fixa. Então, se torna aquilo como você está flauteando a flauta, né? Está tocando a flauta. E principalmente que os dentes agora estão cheios de ferro, borracha, altos e baixos. Tem os espaços do aparelho que faz esse chiado, porque o vento, quando a gente fala, a gente está soprando o vento na boca da gente. Soprando. Então o ar vai passando por brechas, por espaços, e devido ao aparelho ser tipo caixinhas, ficam as caixinhas entre um dente e outro, aí a nossa voz fica um pouco diferente. Tem gente até que fica assim, se eu atendo muito carioca, sabe, gente? Fica com a boca muito... Eu estou tentando ficar o mais natural possível, mas não é possível, gente. É impossível você falar normal com esse aparelho. Tomara que já passe lá já essa fase, né? Aí depois vou ter que me acostumar com o bridge. Quando colocar o bridge, vamos ver como é que vai ficar, né? Por enquanto, tem que treinar a mordida. Aí, ó, eu notei que quando eu sorrio, já desapareceu mais aquele sorriso vampiro, né? Horrível. E embaixo, a gente já começa a ver, eu que tô acostumada, né, gente? Vocês que estão aí do outro lado, que às vezes nem presta atenção, gente. Às vezes a pessoa tá falando, você nem presta atenção nos dentes, na maneira dela falar, essas coisas, né? Mas a gente que se percebe, que se conhece, eu já vejo uma pequena diferença aqui nos dentes de baixo. Principalmente quando eu passo a língua aqui atrás dos dentes, eu já noto a diferença de esse dente aqui, ó, ele é mais para frente, e os outros, como fica mais para trás, eles estão se fechando atrás dele. Tava fazendo assim, ó, esse dente aqui na frente e os outros fazendo assim, ó, atrás dele. Nesse que os outros se fecham atrás dele, formavam uma caixinha, que eu tinha que ter muito cuidado de escovar para não causar tártaro e futuramente a cárie, né, que vai
tipo deixando o dente sujo constantemente e favorece a cárie. Tinha que escovar bastante, rodear a escova de todas as formas para que ela pegasse os cantinhos que ficavam por trás do dente e usar fio dental. Tô gostando, gente. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu estarei com meus dentes normais, né? Falando normalmente, se Deus quiser. Aí eu tenho que treinar também. Quando eu morder, eu segurar a mordida e falar assim com a boca fechada, como se eu não pudesse descolar os dentes, que é para treinar, deixar a mordida nesse, entendeu? Aqui. Nesse ponto. Tenho que ficar treinando. Mas eu já estou gostando bastante. E também, gente, a gente fica com os lábios muito finos. A boca entra para dentro e os lábios fazem assim, ó. Sabia? Podem prestar atenção, ó, que eu estou com a boca um pouco mais carnuda, né? Aquela carnuda Angelina Jolie, Michele Bolsonaro, não. A boca fica normal. Minhas irmãs até brincavam, quase que nasceu sem boca, porque eu tava assim, ó. Não aparecia quase mais meus lábios, gente. Agora tá voltando ao normal. Então é isso. Agradeço aí quem assiste os meus vídeos. Sejam todos bem-vindos os novos inscritos. E tudo que acontece comigo, eu passo para vocês como conteúdo. E não somente como expor coisas da minha vida. Ai, gente, fui no dentista, olha meu visual. Olha os dentes, como tão bonitos. Né? Olha minha boca sumindo, bigatineta, parecendo as rugas, tô ficando mais jovem. Não, não é isso. É falar para vocês da importância. Se você tem dentes tortos na sua boca, saiba de uma coisa. Se você tem falta de dente, primeiro vai ao ortodontista, coloca o aparelho. Depois dos dentes estarem normais no seu devido lugar, coloque prótese onde está faltando, porque senão os dentes vão voltar a entortar e entortam de maneira diferente. A primeira vez que os meus dentes estavam tortos, eles estavam tortos de uma forma. Agora, quando eles voltaram a entortar, que eu tirei o aparelho e não coloquei a prótese, eles voltaram a entortar de forma diferente. Era outro formato. Mas o meu rosto ia murchar bastante. Eu ia ficar com aquele rostinho alienígena. Os dentes, né, se fechando, a boca ia diminuir, enrugar cada vez mais, né? E eu estava com uma aparência muito, muito velha mesmo, gente, devido a isso. Então não é só questão de aparência e vaidade, questão de saúde, questão de autoestima. A nossa saúde também depende da autoestima. Porque se você está com autoestima baixa, você pode até pegar depressão, você diminui o ritmo das suas coisas, você deixa de fazer coisas porque tem medo, tem vergonha, se esconde, né? E agora não, tô me sentindo mais normal, bem melhor. Estou me sentindo melhor, gente. Então é isso, muito obrigada pelos novos inscritos, sejam todos bem-vindos, vamos cuidar da nossa saúde, que é importante. Principalmente a saúde bucal. A saúde bucal, ela mexe com todo o nosso organismo, né? Se você analisar bem, for estudar aqui, se eu for falar sobre isso, vai ser um outro vídeo, muitos detalhes a se falar, né? Falar até de saúde e doença, né? Mas vamos lá. Muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau.